para o Brasil, pelo clamor desta nação. A tua glória neste lugar, com minha alma eu vou clamar. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Olá, muito bom dia, boa tarde já a todos que estão nos acompanhando. Eu agradeço por estarem conosco. Aqui já chegou a irmã Marli, lá de Cerro Azul, a irmã Ivanir, lá de Colombo, enviando saudação aqui aos nossos irmãos, né? Nossas irmãs do estado do Paraná, participando aqui hoje conosco do nosso programa, da nossa transmissão. Deixa eu ver aqui o áudio. Isso, tudo funcionando direitinho. Agradeço, então, a todos que estão participando conosco, os que estão acompanhando as nossas transmissões aqui todos os dias ao meio-dia. Hoje, quarta-feira, é o dia do programa Rumo ao Trono, né? Mas nós estamos com essa programação especial. Está aqui a Odete, também aqui de Rio Preto. Pai seja com todos. Obrigado, Odete, pela companhia. Então, nós temos as nossas irmãs aqui, né? A Odete aqui de Rio Preto, a Ivanir de Colombo, a Marli de Cerro Azul, todas já enviando saudação aqui, participando conosco. Também a Ana Lúcia, minha esposa aqui, dizendo Deus abençoe o nosso Brasil, né? Acompanhando aqui hoje na transmissão do programa Rumo ao Trono, né? Mas hoje é especial, irmãos. Nós estamos fazendo uma programação especial de oração pelo Brasil. Então, todos os dias ao meio-dia, não mais somente às quartas-feiras, como a gente costumava fazer, agora todos os dias ao meio-dia nós temos a oração pelo Brasil. Ore ao meio-dia pelo Brasil. É essa nossa campanha para que todos estejam conosco, né? E peço que você compartilhe, né, esse vídeo, envie aí nos teus grupos da família, do trabalho, envie aí no grupo da igreja, né? Convide as pessoas para participar conosco. Nós estamos orando todos os dias ao meio-dia pelo governo do Brasil. E também, irmãos, essa oração, ela é... Antes da oração, eu apresento aqui um conteúdo de direito constitucional. Estou apresentando para vocês a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Estou indo capítulo a capítulo, tema por tema, eu estou passando aqui conhecimento sobre o que é a nossa Constituição Federal,
como se fosse uma aula de direito constitucional da faculdade, né? Então, eu vou passando aqui os conhecimentos e, dentro desses conhecimentos, eu vou apresentando a você razões para orarmos, temas que você pode apresentar na sua oração perante Deus, buscando de Deus a direção e a bênção para o nosso país, tá joia? Então, a gente, antes de fazer a oração, né, todo dia nós oramos ao meio-dia, mas antes da oração eu apresento um conteúdo de direito constitucional para você. O Paulo Caniac também, nosso irmão lá de Curitiba, Pai seja convosco, Deus abençoe a nossa nação, amém. E a Ana Maria, aqui de Rio Preto, Pai seja convosco, Deus salve o Brasil, amém. Muito obrigado a todos que estão participando. Estamos oferecendo a você um livro gratuito, chama-se Ensina-nos a Orar. É um e-book, um livro digital, que você lê e aprende ali muitas coisas sobre a oração. Você vai conhecer os versículos da Bíblia, as instruções que as Sagradas Escrituras dão, para que você forme um hábito de oração. Tá? Então, é um livro muito útil, muitas pessoas já deram testemunhos para nós, dizendo, olha, foi ótimo, gostei, foi bênção. Nós tivemos igrejas que imprimiram esse livro, né, levou para a gráfica, mandou imprimir e usou lá para fazer uma discussão com os membros da igreja. Então, nós temos muitos relatos do uso, do bom uso, da utilidade desse material aí na mão das pessoas para formar um bom hábito de oração. Tá? Então, você pode baixar esse livro agora no link que está aqui no YouTube, você clica e baixa o e-book aí para você usar, para você ler no seu celular ou computador. Estou oferecendo também um e-book chamado A Lista de Trump. É um e-book falando das pessoas, das autoridades brasileiras que foram sancionadas pelo governo dos Estados Unidos. Então, os que tiveram seu visto cassado, né? Então, você pode ter esse livro, ele tem lá uma foto, um currículo, as decisões polêmicas dessas pessoas aqui, dos brasileiros, né? Isso foi uma coisa inédita, né? Nunca isso aconteceu, é a primeira vez, então tem aqui um material para ficar de memória, né? Um registro histórico aí desse fato que aconteceu dia 18 de julho né, no mês passado, e você pode compartilhar aí com seus amigos, né? É uma leitura também gratuita, é só clicar no link e baixar. Nós estamos orando, irmãos, porque a Bíblia diz para orar, né? 1 Timóteo 2:2 está escrito, orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então, você está convidado, toda quarta-feira, né, nós oramos e jejuamos, irmãos, em favor do Brasil, da igreja, nós apresentamos a nossa vida a Deus em oração e jejum. Toda quarta-feira, eu convido você para participar também. Todo dia, ao meio-dia, nós estamos orando pelo Brasil, mas na quarta-feira é especial, nós convidamos você também para participar de um jejum em favor agora da nossa nação e da igreja aqui em São José do Rio Preto. Pedimos a Deus a bênção do Senhor sobre a nossa congregação aqui, que fica na rua Votuporanga, 2943, no bairro Eldorado, e você é nosso convidado para participar dos trabalhos presenciais aqui ou assistir aqui por esse canal também as transmissões. A irmã Maria Batista, lá do Pará, ela está dizendo assim, ó, que a paz seja convosco, muita gratidão por esses momentos de oração pelo Brasil. Amém, irmã Maria Batista, obrigado pela companhia. A Odete dizendo que as nossas orações cheguem ao trono de glória, que a vontade de Deus seja feita pelo nosso Brasil. Amém, que assim seja. Odete, obrigado, viu? A irmã Genesi, paz seja convosco. Amém, obrigado, irmã Genesi, pela presença. A Ocilene também, paz seja convosco, né? Aqui tem irmãos do Pará, aqui de São Paulo, do Paraná, e acho que são esses, né? De 3 estados hoje nós temos aqui, né? Pessoas presentes participando. E nós vamos, então, orar pelo Brasil, né? Aqui, como diz a Bíblia Sagrada, a primeira carta a Timóteo 2:2, e eu peço que você, né, compartilhe esse vídeo, dê o like aqui para que o próprio YouTube recomende para outras pessoas que estão buscando conteúdo de oração, e nós vamos, então, agora para o conteúdo de direito constitucional. Hoje nós vamos falar dos artigos 44 a 75,
esse é o capítulo, começa aí a falar, né, a Constituição, sobre a organização dos três poderes. E do 44 ao 75, ele vai falar do poder legislativo. Eu já apresentei para vocês um resumo do que é o legislativo, executivo, judiciário, mas aqui é a parte que realmente, né, nós falamos lá nos primeiros artigos que a administração pública se divide nesses três poderes, né? Mas agora é o capítulo específico, né? São os artigos da Constituição que falam, que detalham, que colocam ali no detalhe tudo o que diz respeito ao poder legislativo. Então, está nos artigos 44 a 75 da Constituição, os detalhes, as minúcias aí a respeito do poder legislativo, e eu vou hoje bater um papo com vocês sobre essa questão, né? O funcionamento, os principais temas do poder legislativo. E nós vamos começar falando que o poder legislativo municipal está representado pela Câmara Municipal e os vereadores, né? O poder legislativo estadual está representado pela Assembleia Legislativa do Estado, onde trabalham os deputados estaduais. Então, se você for lá na Assembleia Legislativa do seu estado, né? Aqui nós temos gente do Paraná. Agora chegou também de Santa Catarina, né? Está aqui o evangelista Valério, lá de Santa Catarina, de Lontras, e está participando aqui pelo Facebook. Então, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele tem lá os deputados estaduais daquele estado. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem os deputados estaduais de São Paulo. Então, é isso, legislativo estadual. Mas no legislativo federal, nós temos duas casas. Nós temos o Senado Federal, que é uma casa, e nós temos outra casa, que é a Câmara dos Deputados. São casas diferentes. Só que essas duas casas compõem o Legislativo Federal. E quando elas estão juntas, trabalhando juntas, ou quando alguma atribuição é conjunta das duas casas, nós teremos, então, o Congresso Nacional. Tá? Então, quando que a gente diz, olha, o Congresso Nacional aprovou, quer dizer que foi a Câmara ou o Senado? São os dois. Tá? Quando eu falo Congresso Nacional, eu estou me referindo a todos os membros do Poder Legislativo Federal, que são 81 senadores e 513 deputados, tá? Então, essas duas casas, elas estão, eu já mostrei para vocês, né, a arquitetura lá no Senado, o côncavo assim, né, para cima e o outro está para baixo. Então, aquele que o côncavo é para cima é o Senado, né? Aquele que o côncavo está para baixo é a Câmara dos Deputados. Aquele é a arquitetura dos prédios, né? E você vai lá em Brasília, visita os prédios, conhece, tem o trabalho dos senadores, tem atribuições específicas só do Senado, como, por exemplo, aprovar acordos internacionais, e tem atribuições específicas da Câmara, como, por exemplo, a iniciativa em determinados projetos de lei, e tem coisa que os dois fazem juntos. Tanto o Senado quanto a Câmara estarão realizando em conjunto, e aí nós vamos chamar de Congresso Nacional. Se for uma coisa que compete apenas ao Senado, o Senado aprovou. Se for algo que compete apenas à Câmara, a Câmara fez. Mas se for algo que compete ao Congresso Nacional, os dois têm que fazer, as votações são conjuntas, vota em um, depois vota no outro, e assim vai, até que todos aprovam, e aí o Congresso Nacional aprovou essa medida, tá? Então, é assim que nós denominamos, né? São duas casas, Senado e Câmara, e quando estão juntas é o Congresso Nacional. Muito bem. Então, a atribuição, as duas atribuições realmente importantes, que são centrais na vida do legislativo, são as seguintes. Primeiro, fazer leis. E a segunda, fiscalizar os outros poderes. Tá? Então, veja, compete ao legislativo a primeira coisa, fazer leis, é lógico, né? Essa função principal do legislativo é fazer leis. Aprovar as novas leis, discutir as novas leis, esse é o trabalho. Inclusive, lei orçamentária, todas essas questões passam pelo Congresso Nacional. Essa é a principal atribuição.
Mas a segunda é de fiscalizar. Compete ao legislativo fiscalizar o executivo. Então, por isso você vai ver lá uma comissão, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Vai abrir a CPI da Itaipu, a CPI de algum assunto, tal. Então, essa comissão parlamentar de inquérito é um órgão com poder de polícia, de fiscalização. Ele vai checar por que aconteceu isso ou aquilo, e podem sair decisões ali, inclusive prisões, a partir da CPI. Então, o legislativo ele faz mais do que simplesmente elaborar leis. Além de fazer as leis, tem outra função importantíssima, que é a de fiscalização. E aí, a gente não vê essa função, essa segunda função, sendo aplicada e utilizada no legislativo, por exemplo, municipal, né? Pouco se fala de um vereador fiscalizando, né? E nós tínhamos aquele prefeito lá do Espírito Santo, acho que de Vitória, né? E ele dizia o seguinte: olha, nenhum prefeito rouba sozinho, né? Essa frase ficou famosa dele. Ele falou: nenhum prefeito rouba sozinho. Por quê? Porque tem sempre, para permitir algum desvio, foi porque a Câmara não agiu, né? Porque os vereadores têm essa função de fiscalizar. Então, ele dizia, e ficou famosa essa frase dele: nenhum prefeito rouba sozinho. Então, o vereador tem a função de fiscalizar. Então, se houve um desvio, se a prefeitura agiu, se o prefeito agiu de má fé e causou ali algum rombo no orçamento, isso também é uma falha do legislativo, porque compete ao legislativo fiscalizar o executivo. E também lá no Congresso Nacional, eles têm a atribuição de fiscalizar e julgar o executivo, no caso de crime de responsabilidade. Então, se o presidente cometer um crime de responsabilidade, o Congresso vai processar, julgar e, quem sabe, cassar o mandato desse presidente, como já aconteceu 2 vezes no Brasil, o processo de impeachment. E como acontece há centenas aí pelo Brasil, da Câmara cassar o mandato de um prefeito, ou da Assembleia, né, cassar o governador, de alguma forma, esse processo, uma CPI e talvez um processo aí que resulte na cassação de um mandato. Então, essa é uma segunda função importantíssima do legislativo e que a gente pouco vê falar. O legislativo, além de fazer leis, ele fiscaliza o executivo e o judiciário. O judiciário, especialmente na esfera federal, compete ao Senado, não ao Congresso Nacional, mas ao Senado especificamente, processar e julgar por crime de responsabilidade os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, né, tem essa conversa, né? Vai abrir o impeachment, tem tantas assinaturas para o impeachment, tal, todo mundo falando, vai ter impeachment de um ministro do Supremo? Se tiver, ele vai acontecer no Senado. É a atribuição do Senado Federal processar e julgar um ministro da Suprema Corte. Tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que o Legislativo faz mais do que leis, ele também fiscaliza os outros poderes. Tá? Então, é isso que nós precisamos aí levar em conta ao analisar as funções do legislativo. Outra coisa, o Senado Federal, ele é composto por 3 senadores de cada estado. Então, é um número fixo igual para todos os estados. Todo estado tem 3 senadores, né? Inclusive, eu quero perguntar se você conhece os 3 senadores do seu estado, né? Nós temos gente aqui de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará. Você sabe quem são os 3 senadores do seu estado? Então, nós fizemos aqui, numa semana de oração, nós oramos cada dia por os senadores de uma região. Então, ali eu mencionei os 3 senadores de todos os estados do Brasil. E são 27 estados, 3 senadores por estado, 3 vezes 27, 81. Então, nós temos 81 senadores. Esse é um número fixo, não altera. Não tem mais do que 3 senadores, nem menos, por estado, e não tem mais nem menos do que 81 senadores trabalhando lá no Senado. Muito bem. O mandato do senador é de 8 anos. Então, a cada eleição de senador, numa eleição a gente elege um só, uma vaga,
e na próxima eleição a gente elege 2 senadores, né? Então, e eles vão se alternando ali, né? Tem um senador, ele vai ficar 8 anos, na próxima eleição, daqui 4 anos, ainda está no mandato desse senador, não tem que fazer nada com ele. Mas os outros 2, o mandato está terminando, então a gente elege outros 2. Aí, nos próximos 4 anos, aquele primeiro que tinha um mandato de 8 acabou. Aí faz a eleição só dele, sabe? Então é assim que funciona. 1, depois 2. 1, depois 2. E nós vamos elegendo esses senadores para 8 anos de mandato. E é permitida a reeleição. Então tem senador que termina o mandato de 8 anos, ele se reelege e fica mais 8 anos no seu mandato como senador da República, tá? Então, são 3 senadores por estados, permitida a reeleição num mandato de 8 anos. Já na Câmara dos Deputados, o número de deputado é conforme a população. Então, não são um número 3 por estado, igual ao Senado. Eles têm pode ser um número bem maior, ou pode ser, né, um número bem maior do que 3, né, vai ser sempre maior. Por quê? Porque depende da população. Quanto mais gente tiver no estado, mais deputados federais vai eleger. E quanto menos gente no estado, menos deputados federais. Então, tem muito mais deputados federais de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, do que de Sergipe, Acre ou Amapá, né? Então, porque esses estados têm uma população muito menor do que os outros. Então, a população maior define um número maior de deputados. O mandato do deputado é de 4 anos e também é permitida a reeleição. Então, esse é o perfil da Câmara dos Deputados. Tudo isso está nos artigos ali da Constituição, que eu falei para vocês, do 44 ao 75, está ali colocado como isso acontece, como que é o mandato, as atribuições de um senador, de um deputado, está tudo ali. Então, estou fazendo aqui um resumo para vocês de todos esses artigos da Constituição, que depois você pode ler lá na sua Constituição. Se você não tiver a Constituição em casa, você pode procurar na internet, Constituição Federal, abre ali o site do Planalto e você vai ter a Constituição atualizada ali no seu celular, um acesso fácil. Aí hoje com a internet tudo é bem fácil, né? Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, tinha que ir atrás, onde que tem uma Constituição, agora você abre o celular, a Constituição está ali. Mas pouca gente lê, pouca gente sabe o que contém a Constituição. Então eu estou te passando aqui muitas informações e você vai lá e leia, você vai confirmar o que eu estou dizendo aqui para você. E também, irmão, nós temos dentro do Poder Legislativo as comissões, né, que são muito importantes. Então, tem a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes, que avalia se os projetos de lei estão de acordo com a Constituição, para que não seja aprovado um projeto que depois é inconstitucional, será considerado inconstitucional na Justiça. Então, existe a Comissão de Constituição e Justiça e outras comissões que a gente vai chamar de temáticas. É a Comissão do Esporte, da Educação, da Saúde. Então, se um projeto de lei fala sobre a saúde, esse projeto vai para a comissão temática. Qual é a comissão temática? A Comissão Parlamentar da Saúde. Aí vai lá os deputados que são dessa comissão, se inscreveram para fazer parte dessa comissão, vão discutir o projeto porque eles têm interesse e estão responsáveis por avaliar os projetos voltados para a saúde. Mas se o projeto é do esporte, vai para a comissão de esporte. E assim vai, passando pelas comissões que têm interesse. Muitas vezes o projeto passa por várias comissões, né? Ele tem reflexos em várias áreas da sociedade, passa por várias comissões, passa pela Comissão de Constituição e Justiça para checar se é constitucional, se pode seguir em frente. E depois que todas as comissões aprovaram, discutiram, fizeram alterações no projeto, então ele segue para votação, tá? Então, é assim que funciona o trâmite lá do processo legislativo dentro da Câmara ou do Senado. E aí, falando ainda sobre o processo legislativo, você tem a proposta, né? A pessoa faz um projeto de lei. Vamos dizer que você tem um deputado ou um senador, ele fala, olha, eu estou propondo aqui um projeto de lei e tal. Aí ele vai para as comissões, ele é aceito, né? Aí veja o protocolo, ele vai ser aceito, vai para as comissões. Passa para todas as comissões temáticas que têm alguma relação com aquele projeto. Depois, inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça. É legal, é viável, vai passando por todas as temáticas, tal, e finalmente vem para votação. Quando ele é votado e aprovado na Câmara,
ele precisa ir para votação e aprovação também do Senado. Se o Senado fizer alguma alteração no projeto, ele volta para a Câmara para ser votado de novo com as alterações. Aprovado com alterações, ele vai para o Senado. Se o Senado não alterar nada e votar também, aí ele segue para o veto. O veto é do presidente. Então, o projeto aprovado pelo Congresso vai para o presidente. O presidente, então, pode sancionar o projeto, né, dizer está tudo certo, ou vetar. Ele diz, olha, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo. O veto dele pode ser político, porque ele discorda com aquela temática, ou pode ser técnico, quando ele diz, olha, isso aqui é inconstitucional, isso aqui está errado, eu discordo por um motivo técnico. Então, ele faz o veto. Esse veto, então, volta para o Congresso. O Congresso pode aceitar o veto ou derrubar o veto. Com a votação especial, um quórum mais alto, ele pode derrubar o veto. Derrubado o veto, ele vai, então, de novo para a presidência para promulgação, já aqui com o veto derrubado, ou então aceita o que foi feito, ele vai para a promulgação. Muito bem, promulgada a lei, ela entra em vigência, né? Ela vai ter publicidade, vai colocar no Diário Oficial e entrou em vigência. A partir desse dia, ninguém pode discordar dessa lei. Nós estamos obrigados a cumprir aquela lei, tá? Então, existe esse processo legislativo, um caminho que o projeto tem que percorrer para se transformar em lei e para que seja obrigatório para todas as pessoas, porque a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós já falamos disso. Então, eu não sou obrigado a fazer nada se não tiver escrito na lei, e nem sou obrigado a deixar de fazer alguma coisa que eu quero fazer, se não tiver uma lei dizendo não faça. Né? Se não tem uma lei dizendo não faça, eu posso fazer. E se tiver uma lei dizendo para não fazer, então realmente eu não posso fazer, tá? Então, é isso. Esse é o processo legislativo, e isso também acontece na Câmara, né? Tem o processo legislativo, a proposta vai para as comissões, vota, veto do prefeito, e aí entra em vigor uma lei municipal. A mesma coisa no estadual. O deputado estadual entra com projeto de lei, as comissões aprovam, vai para votação, tem o veto do governador e se transforma em lei, tá? Então, veja, esse é o caminho da aprovação de um projeto de lei, tá? Eu estou vendo aqui a mensagem da Sara Borges Ornelas, ela está dizendo assim, ó, de senador eu só sabia do Marcos Pontes, aqui de São Paulo. Hoje eu procurei e vi que a Mara Gabrilli e o Giordano, que entrou no lugar do Major Olimpo. Muito interessante, muito boa essas aulas. Legal, sabe? Pode procurar aí nos programas anteriores, né? Obrigado pelo seu comentário. Pode procurar aí nos programas anteriores que nós oramos pelos senadores de São Paulo, tá? Nós tivemos um dia aqui que o programa foi dedicado a orar pelos senadores da região Sudeste, e dentro dos estados do Sudeste estavam os senadores de São Paulo. E nós oramos pela Mara Gabrilli, pelo Marcos Pontes e pelo senador Giordano, né, que entrou no lugar do senador Olímpio, que, infelizmente, Major Olímpio faleceu. Então, são esses os senadores de São Paulo, né, e você deve procurar os senadores do seu estado, cobrar dele as atividades. Tem um e-mail lá na página do Senado, que você pode mandar uma mensagem para ele, olha, não gostei do seu voto, ou você deveria fazer tal voto a favor de tal projeto, você cobrar o senador e saber quem é ele. E, mais do que isso, né, você orar, você colocar a vida desse senador nas mãos do Senhor, pedir a Deus que converta o coração dessas pessoas para que eles façam um bom trabalho no Senado Federal. E tem também os deputados federais de São Paulo, né, que nós precisamos, às vezes a gente nem lembra em quem a gente votou na última eleição, mas eles estão lá trabalhando e deveriam estar, né, fazendo um bom trabalho lá a favor do Brasil. Muito bem, agora tem aqui uma brincadeira, né? Eu estou colocando aqui para você como título Cada um no seu quadrado, né? Que é uma música, acho que foi uma música, né? Um meme aí do passado, que era cada um no seu quadrado. Cada um deve se ater às suas atribuições. Então, veja, um problema nosso hoje colocado aí em muitas
reportagem, que você vê na imprensa e tudo, é o seguinte: é um poder invadir a competência do outro, né? Então, o judiciário julga, o legislativo faz as leis, o executivo administra. Mas nós estamos vendo aí invasões, né? Nós temos hoje uma situação em que parece que a Suprema Corte está querendo administrar, legislar, fazer coisas que não são o papel dela, e daí vem essas punições internacionais, essa discussão que está sendo colocada aí a respeito da justiça, né? O fato de que eu mostrei para vocês que um jornal, o The Wall Street Journal, né, um jornal dos Estados Unidos, depois o New York Times também publicaram matérias dizendo que nós temos uma ditadura judicial no Brasil. Quem que está dizendo isso? Né? Muita gente já disse isso no Brasil, muitos juristas, muitos políticos. Mas agora, quem está dizendo é um jornal do exterior. Alguém de fora que deu uma olhada no que está acontecendo no Brasil está considerando que nós temos aqui uma ditadura do judiciário, que nós temos uma postura do poder judiciário invadindo as atribuições dos outros poderes e tomando atitudes que não cabem ao judiciário tomar, tá? Então eu selecionei aqui para vocês uma fala do professor Ives Gandra Martins, que é um dos maiores especialistas em Constituição brasileira. Ele é um professor de Direito Constitucional, também professor de Direito Constitucional, autor de diversos livros, respeitadíssimo no Brasil por todas as áreas, por todos os políticos. Professor Ives Gandra Martins, talvez você já viu ele em entrevistas na televisão, na TV Senado, ele sempre aparece essa figura, é um professor muito renomado. E ele diz o seguinte: eu prefiro o pior dos congressos ao melhor STF para fazer leis. E por que ele diz isso? Porque para fazer leis, nós precisamos daquela confusão que você vê lá no Congresso Nacional. É um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Então, se tem um projeto a favor das armas, tem lá uma galera, um monte de deputado que é contra as armas, eles entram lá, não queremos isso, tem um embate lá. Se você tem um projeto a favor da indústria, tem lá um monte de gente que é contra a questão do desmatamento, que é contra a poluição ambiental e tal, e vira aquele rolo. Tem um pessoal, um projeto a favor do agro, tem a turma que é contra, que... Então, assim, qualquer coisa que você coloque lá, tem um monte que é contra e vai virar uma discussão enorme, é disso que a gente precisa. Às vezes você olha lá e fala, gente, mas que balaio de gato que é esse Congresso, mas é daquele jeito que tem que ser. Porque aí todos os setores da sociedade estão representados e você terá uma voz dizendo contra o que está acontecendo lá. Agora, se nós reunirmos meia dúzia de pessoas e eles vão mandar no Brasil, então aí a opinião deles vai ser colocada com força de lei para que todo mundo tenha que obedecer. Então nós perdemos a representatividade, porque nós votamos no Brasil inteiro para eleger 513 deputados. Votamos no Brasil inteiro para eleger 81 senadores, para eles irem lá discutir e fazer as leis. Aí vem alguém e coloca algo que obriga todos nós a cumprirmos, mas é a ideia de 2, de 3. Aí, poxa, então para que todo esse pessoal? Então põe um só lá para fazer as leis lá e está resolvido. Para que aquele monte de gente? Aquele monte de gente é para representar todos os setores da sociedade, é para representar o católico, o protestante, o espírita, o umbandista, é para ter lá os representantes de todo mundo, é para ter o do agro, da cidade, o da indústria, o do comércio, do serviço, é para ter o representante de todos os setores da sociedade, do homem, da mulher, da criança, do idoso, dos que defendem as ONG, dos que são contra a ONG, dos que são a favor de sindicato, dos que são contra sindicato. Precisa ter, no meio desse balaio de gato que a gente vê lá, é lá no meio daquele povo tudo que tem a representação da sociedade. Eles foram eleitos. Alguém votou neles para que eles tivessem voz lá. Agora, chega alguém que não teve um voto, ninguém votou nele, ninguém colocou ele lá, e ele vai lá e diz, é assim? E aí? E se ele disser, né, agora todo mundo tem que cortar o cabelo só
né, 2 cortes de cabelo, igual tem na Coreia do Norte. É o número 1, número 2. Você não pode escolher um corte de cabelo que você queira. E aí, nós vamos obedecer? Vai ficar por isso? Então, veja, se alguém colocar um projeto desse na Câmara, ele não dá 2 passos e o projeto acabou. Por quê? Porque todo mundo vai falar, que palhaçada é essa, mexer com corte de cabelo, tem coisa mais importante para decidir. Agora, se for um cara só da cabeça dele, como é na Coreia do Norte, ele fala é o seguinte, daqui para frente é o corte de cabelo 1 e o 2, e quem não quiser vai preso ou vai para o paredão, vai morrer. Acabou. Então, é isso que nós precisamos entender. Os poderes estão lá, não é à toa. Nós tivemos milhares de anos de experiência para entender que precisa compartilhar o poder entre o executivo, o legislativo e o judiciário, e quem faz as leis é o legislativo. E o legislativo é composto de representantes do povo eleitos. É assim que tem que ser. E é assim que está escrito na Constituição. E é por isso que o professor Ives Gandra Martins disse, numa palestra que ele proferiu no Instituto dos Advogados do Brasil: prefiro o pior dos congressos ao melhor STF para fazer leis. E é isso que nós temos que levar em conta. A irmã Maria Batista está dizendo aqui, olha, aqui um é o Jader, nem lembro dos outros. O Jader Barbalho, né, no estado do Pará. E chegou aqui também o pastor Eugênio, dizendo, Pai seja convosco. Legal. Então, bem-vindos aí, os irmãos que estão acompanhando, né? E aí, irmãos, agora eu quero dar alguns exemplos, né, dessa questão do judiciário legislando. Então, nós não temos um crime de homofobia no Brasil. Esse crime não existe. Tá? Então, ele não é catalogado, ele não consta no Código Penal, ele não consta de nenhuma legislação. Esse crime não existe. Mas o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação, equiparou esse crime que não existe de homofobia ao crime de racismo. E aí agora as pessoas estão sendo processadas por homofobia, um crime que não tem legislação, que ninguém fez a lei, não passou pelo Congresso, ninguém aprovou essa lei. Mas o Supremo se colocou como legislador e equiparou a homofobia ao racismo. Então, é isso. E agora, se você fala contra alguém, se você tem uma posição que é considerada homofóbica, esse teu posicionamento será julgado, será investigado pela polícia e julgado pela justiça como se fosse o crime de racismo. Mas não é racismo, não tem nada a ver com raça. Ah, mas é homofobia. Mas homofobia não tem crime, não está escrito em lugar nenhum. Quem homofobizar será condenado a 3, 4 anos de prisão. Não, mas está equiparado ao racismo. Mas quem falou isso? O Supremo. Então, veja, muitos juristas consideraram essa decisão da Suprema Corte como uma invasão do poder legislativo e daquilo que o legislativo deve fazer, que é o de cumprir e fazer leis. E a próxima agora, que nós estamos aí, a discussão está bem atual, bem recente, é a regulamentação das redes sociais. Então, o que pode e o que não pode publicar nas redes sociais, esse julgamento está em andamento. E aí todo mundo está na expectativa do pode, não pode, mas não tem lei, não é lei. Quem está fazendo isso é o Supremo, e muitos criticam que por que o Supremo está fazendo isso, se isso deveria ser feito no Congresso. Deveria ser feito dentro do caldeirão de opiniões lá, de pessoas que são eleitas para isso e que representam o pensamento do povo, e não por meia dúzia que senta lá e acha que, né, sem voto, sem ter voto de ninguém, vai lá dizer o que vai ser obrigatório às pessoas. Aquilo que passa a ser, então, ter força de lei para que as pessoas sejam obrigadas a cumprir. Então, isso é enxergado por muitos como uma invasão do judiciário sobre uma atribuição do legislativo, tá? Então, assim, essa é uma das questões, né? Eu quero dar um outro exemplo para vocês aqui, que foi bem marcante, assim, para mim, que eu achei, assim, que foi depois do fim da picada, né? Não era o fim da picada, era depois do fim da picada, que foi o seguinte, a desoneração da folha de pagamento. Nós tivemos um projeto
para desonerar a folha, para que os empresários e as prefeituras pagassem menos imposto. Ficou em vigor, e aí o Congresso prorrogou esse benefício da desoneração da folha. Isso aconteceu ano passado. Aí, esse projeto foi para a sanção do presidente. O presidente vetou. O presidente Lula não queria que desonerasse a folha, queria que fosse cobrado esses impostos normalmente. Não era para retirar, era para manter a cobrança. Vetou. Voltou para o Legislativo. O que o Legislativo fez? Derrubou o veto. Conseguiram votos suficientes, até mesmo dos partidos alinhados com o governo, e derrubou o veto. Ou seja, o Legislativo aprovou, foi para o presidente vetou, voltou para o Legislativo derrubou o veto. Então, agora virou lei. Não tem mais para onde ir, é lei e acabou. Muito bem. Alguém entrou com uma ação na Justiça, eu não me lembro agora, acho que foi um partido, não sei se foi o PSOL, o partido entrou com uma ação e o ministro Zanin julgou ali de forma monocrática, suspendendo a validade ali dessa prorrogação da desoneração da folha. Então, veja bem, o ministro Zanin poderia se colocar como impedido, para não dizer que ele foi advogado do presidente Lula e agora está defendendo o presidente Lula dentro do STF. Ele poderia ter declinado, ele poderia ter mandado essa decisão para o pleno, para que todos tomassem a decisão juntos, mas não, ele tomou a decisão sozinho e suspendeu a desoneração da folha. Então, veja, então para que nós temos o Congresso? Para que o Legislativo? O Legislativo fez a lei, o presidente vetou, o Legislativo derrubou o veto, então a última palavra é do Legislativo. Não, o Judiciário foi lá e suspendeu o que o Legislativo fez. Então, para que 513 deputados, 81 senadores, se um ministro não eleito, ele derruba tudo o que essas 600 pessoas fizeram? Então, é uma coisa que a gente fica admirado de ver acontecer e que não está de acordo com os freios e contrapesos que nós estamos vendo. O ministro não foi chamado a dar explicações do porquê ele fez isso, simplesmente ele jogou no chão o que 600 parlamentares tinham feito. Então, é isso hoje que a gente vê, essa chamada crise institucional no Brasil, é a invasão de um poder nas atribuições do outro. São posturas que podem ser defendidas, entendidas até como legais, está sendo feita, mas a gente está vendo a deterioração do relacionamento entre os poderes, estamos vendo abusos, nós estamos vendo excessos sendo cometidos e isso é preocupante. E quem é de fora está percebendo. É uma coisa tão gritante que aqui dentro tem um monte de gente falando disso, você pode procurar a notícia. Entra aí, põe desoneração da folha, criminalização da homofobia ou regulamentação das redes sociais e você vai ver muitas notícias, muitos jornais, muitos juristas falando contra essa maneira de lidar e também você verá críticas externas agora aparecendo aos montes, jornais do exterior dizendo, olha, essa conduta é inadequada. Então, o que nós vamos fazer? Então, tenho comentado com vocês, existe o caminho político, você cobra o senador, cobra o deputado. Existe o caminho jurídico, estamos entrando com ações, tem gente que entra com ação, Ministério Público Federal, advogados, o pessoal entra com ações tentando reverter algum desses excessos. A Defensoria Pública da União tem apontado várias irregularidades nos processos ali da Suprema Corte. E existe o caminho que é o caminho que nós, cristãos, temos sempre à disposição. É o caminho da fé, é o caminho da oração. Então, é por isso que nós estamos aqui orando pelo Brasil.